Olá, família do Mediadores Brasil. Nós estamos produzindo essa série onde estamos entrevistando, então, personalidades do mundo da mediação, da conciliação, da pacificação, dos meios aí consensuais. E nós temos aqui já apresentado várias pessoas, vamos trazer outros convidados, mas eu quero falar para vocês que hoje nós temos uma convidada que eu acho que não dá para chamar de personalidade. Eu acredito que talvez sumidade ficaria mais adequado quando a gente for nomear o que é Riciane Goulart. Essa grande amiga, essa colega que eu tive a honra e o privilégio de conhecer durante a minha jornada pelo mundo da mediação. Então, eu quero dizer a vocês, colegas, amigos, pessoas que nos acompanham aqui pelo Mediadores Brasil, que hoje é uma entrevista muito especial. Hoje é um momento ímpar aqui no Mediadores Brasil, porque nós temos a oportunidade de ter esses minutos de troca com a doutora Riciane, nos leva a um lugar de compreender a dimensão do que é a mediação, do que é a advocacia com um viés 5.0 e de tantos outros assuntos que talvez o tempo não nos permita abordá-los todos aqui, mas que com certeza nós não vamos permitir que ela venha aqui apenas uma única vez. Nós vamos exigir dela que ela compareça aqui ao Mediadores Brasil por diversas vezes. Então, doutora Riciane, seja muito bem-vinda ao canal do Mediadores Brasil. Repito, é com muita satisfação e é uma grande honra para nós tê-la aqui. E eu vou aqui brevemente apresentar um currículo que eu não vou estender muito, porque se eu fosse apresentar o currículo desta mulher, eu ficaria aqui o tempo todo dessa entrevista, porque a formação, o conhecimento, os lugares que essa mulher gaúcha, mas que nós temos a honra e o prazer de ter ela no estado do Mediadores Brasil, porque ela reside em Florianópolis, tomaria todo o nosso tempo. Então, eu vou dizer que doutora Riciane dos Santos Goulart é advogada empresarial internacional, negociadora, estrategista e mediadora, formada pelo IMI e pelo CNJ, mestre em Direito Internacional na Califórnia, Estados Unidos, representante do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, no GT do Conselho Nacional de Justiça para Políticas Públicas sobre Superendividamento. Ela é secretária-geral da Comissão Especial da Mediação e Conciliação do Conselho Federal da OAB, coordenadora do Comitê de Direito Internacional da MEARB-RB São Paulo, conselheira consultiva de reestruturação de empresas da CRM. Ela fez e faz um trabalho, inclusive, junto à ONU, meus caros. Vejam só por onde esta mulher transita, minha gente. Vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito Contratual, juíza de competições nacionais e internacionais de mediação e negociações empresariais. Inclusive, tive a satisfação de estar recentemente com ela em São Paulo, na competição nacional de mediação e arbitragem da Camarb, e tantas outras informações que tem aqui sobre essa mulher que já transitou por Stanford, Harvard, enfim. Doutora Riciane, será que nós no Mediadores Brasil temos cacife para receber essa mulher? Meu Deus do céu, né, Henrique? É, sim, é sobre Gente, isso. não, não, ó, a gentileza e a elegância deste, né, do Henrique, que representa o Mediadores Brasil, esse apresentador, este advogado, este mediador exímio, é tamanha que vocês podem reduzir aí uns 50%, 80% do que ele falou. Não é tanto assim, não. É um caminho trilhado, sim, com bastante determinação, foco, dificuldades, porque o nosso caminho, né? Eu fui muito nova para fora, mas
é dedicação, né? Na verdade, estamos falando aqui sobre dedicação, sobre paixão pelo tema, sobre buscar identidades e tentar realmente encontrar o meu lugar nesse mundo das ADRs, né? De ADR, nesse mundo dos métodos adequados de resolução de conflitos. E vou fazer aqui uma retificação que com relação à ONU, eu não estou desenvolvendo trabalhos da ONU, porque até Sim. isso o Henrique me deu a graça que eu adoraria de estar fazendo, mas já estive sim presente em várias reuniões e fiz parte, inclusive, da associação da ONU, estive em jantares, enfim, nesses debates, nessas mesas de debates que envolvem a ONU, inclusive na UNCITRAL nesse ano ainda. Perfeito, perfeito. Doutora E para Riciane, Henrique, e te agradecer pelo honroso convite, né? A honra é minha de estar aqui. A honra é minha de poder estar neste canal que hoje representa de forma muito distinta, de forma muito linda, de forma muito clara, transparente e profunda, né? Do que se trata a mediação, o que é ser mediador, né? E todos esses vieses que compõem a mediação, e todas essas faces, né, que compõem o advogado que precisa da mediação, as partes que precisam da mediação e os mediadores. Então, esse mundo da mediação está muito bem representado nesse canal. Parabéns, Mediadores Brasil. obrigado, obrigado, doutora. E veja só, eu gostaria inclusive de compartilhar com toda a família do Mediadores Brasil que quando eu conheci a doutora Riciane Goulart, e logicamente já acompanhava o trabalho dela, uma das coisas que mais me chamou a atenção foi a simplicidade com que ela conduz, né? Embora tenha todo esse currículo, todo esse saber técnico, jurídico, de uma humanidade impressionante. E isso me faz muito sentido, doutora Riciane, porque eu acredito que não faz sentido quando nós temos tanto conhecimento e não aceitamos ou não partilhamos, né, esse saber. E isso eu encontrei desde o primeiro momento nas conversas que tivemos e observando toda a sua trajetória, toda a sua carreira. E isso eu faço questão aqui de enaltecer, porque acredito que, diante de todo esse seu conhecimento, o mundo da mediação precisa, né, desse seu saber para que nós possamos ampliar, expandir essa mediação que temos e que desenvolvemos no Brasil. E nesse sentido, inclusive, eu vou pegar aqui pegar esse gancho para lhe fazer a primeira pergunta. É uma pergunta até que é habitual quando nós entrevistamos aqui personalidades do mundo da mediação. Eu costumo perguntar para aquela pessoa o que é mediação. Mas eu vou adaptar um pouquinho essa pergunta para ti e dizer o seguinte: eu gostaria de duas definições acerca da mediação. O que é a mediação para a doutora Riciane, advogada, e o que é a mediação para a Riciane mediadora? Tem alguma diferença? E se tem, por gentileza, nos localize nesse contexto. Henrique, que pergunta maravilhosa. Jamais ninguém tinha me perguntado o conceito de mediação sob esses ângulos, né? No chapéu de mediadora e usando o chapéu de advogada. E realmente, eu diria que eu percebo, sim, respostas diferentes para isso. E eu penso que é natural que eu pense de forma diferente, que eu responda aos conceitos de mediação quando estou no papel de mediadora e quando estou no papel de advogada. Vou começar com o papel de advogada. Por favor. No papel de advogada, eu diria que mediação é negociação. Mediação é negociar, é a negociação facilitada por um terceiro imparcial. Basicamente, em poucas palavras, que eu gosto de ser às vezes muito pragmática, né? De forma bem objetiva, resumidamente, como é que nós entendemos, eu, advogada, o que é mediação? Mediação é a negociação facilitada por um terceiro imparcial. E é uma negociação que eu não consegui dar conta sozinha,
eu e o meu cliente, né? Nós não conseguimos, na nossa rodada de negociação, que imagina-se que eu já tentei fazer isso através do meu escritório, através do escritório da parte contrária, e eu não consegui avançar. O nosso diálogo ali não foi produtivo, não conseguimos realmente chegar ou descobrir os interesses ou apresentar os nossos interesses. E nós precisamos de alguém para nos auxiliar. E aí nós chamamos esse terceiro imparcial. Então, assim, resumidamente, de forma bem simples e nada poética, eu diria, bem voltada para a advocacia, e aí eu digo advocacia empresarial até por conta disso, focando e colocando aí um viés para que vocês entendam, porque dentro da advocacia familiar o olhar seria um pouco diferenciado, mas dentro do olhar da advocacia empresarial, eu diria que a mediação é a negociação facilitada por um terceiro. Obviamente que nós teríamos isso de modo muito simples para responder. Nós teríamos um conceito muito mais bem elaborado, muito mais elaborado se fôssemos aprofundar aqui, né? Pautados na literatura, pautados nos estudos, a gente poderia engrandecer ainda mais, tornar esse conceito mais sofisticado. Mas eu acho que assim ele fica bastante fácil para o advogado entender como que a mediação para ele não vai estar mediando. Quem vai mediar é o mediador. Ele estará participando da mediação como negociador, auxiliando a parte, ou seja, o cliente dele, que também é negociador nessa mesa, né, nessa sessão de mediação, e ele estará ali conduzindo, aparando as arestas, compreendendo, facilitando e fazendo a informação, trazendo a informação jurídica da forma correta para evitar qualquer, digamos que, futuro acordo que realmente não possa ser executado, algumas violações que possam acontecer com relação ao direito, no caso concreto, enfim, né? Estudando, trabalhando e negociando com o cliente. Ele atua em conjunto, é uma equipe. Tanto é que nas competições de mediação, que eu e o Henrique nos encontramos, inclusive, neste final de semana, a competição da Camargue, vocês observem que quem faz parte das competições ou quem não faz parte, se puder observar, porque eu acho uma condução pedagógica muito bonita que foi criada pela Camargue, a espelho das que acontecem no exterior, né, como da ICC e do CDRC na Áustria, é uma forma de ensinar, é uma forma de apresentar à sociedade, é uma forma de apresentar aos advogados. A competição ela não é só para os alunos. A competição é para aquele advogado que nunca participou de uma mediação e ele não sabe como funciona. E a mediação é sigilosa. E você não sabe como acontece. E você fica se perguntando, mas como que acontece? Então, o brilhantismo da Camargo, quando criou essa competição, para trazer nessa competição brasileira, né, que é pautada justamente no direito empresarial, mas para mostrar não só para os alunos e treinar essa nova geração, mas também dando oportunidade para os advogados que não estarão ali assistindo. Né? Os participantes como nós, como avaliadores ou como convidados, para estar ali observando como que a nova geração está sendo composta, né? Como que o que ela está debatendo. Então, assim, e Diga-se ali de você fica muito... passagem, diga-se de passagem, doutora, desculpe interrompê-la, mas se me permite, Imagina, uma geração valiosíssima que está chegando, porque a competição da Camargue foi de altíssimo nível. altíssimo nível. Exatamente. É uma geração que nos dá esperança. Isso. Essa nova geração, ela sabe que nós temos um menu, um cardápio de opções, de soluções, quando se trata, né, de resolução de disputas, de resolução de conflitos, que nós não temos somente um, que não é somente o Isso. caminho do judiciário, que nós temos vários caminhos a escolher. Essa geração que participa dessas competições chega com isso muito normal, isso muito fazendo parte do dia a dia deles. Não é algo forçoso, né? É muito mais natural para ele, vai ser natural para ele. E para nós isso é uma esperança, é uma alegria, né? Então, assim, para não me estender mais com relação à parte da advocacia, eu acho que realmente a gente pensar, enquanto advogado, que nós estamos indo lá para negociar. E se nós estamos indo para negociar e estamos indo para uma sessão de mediação, é importante trazer à tona aqui, ressaltar a importância do espírito colaborativo. Nós estamos indo para uma negociação para negociar, né, com espírito colaborativo, não adversarial.
Tá? Então, isso é muito importante trazer, porque o advogado, como nós que somos assim, eu acho que eu e o Henrique, nós temos mais ou menos assim, uma idade muito parecida, talvez ele bem menos que eu, mas acredito que nós não, todos nós, né, da velha guarda, vamos dizer assim, com ressalvas aqui, mas nós não estudamos isso na faculdade, nós buscamos depois. Nós buscamos o estudo dos métodos adequados de resolução de conflitos depois. Eu me interessava por mediação sem saber como ela era conduzida, simplesmente porque eu sabia que na ONU se fazia, e por essa razão até que eu fui para fora. Mas isso é uma história para outro momento. Mas, enfim, eu acho que é muito importante realmente a gente entender que o advogado precisa estar com espírito colaborativo para ele poder ir para uma sessão de mediação negociar. Agora, no papel de mediadora. No papel de mediadora, a mediação, ela é a interseção entre as partes e a conjugação da comunicação e do encontro dos interesses reais. Então, assim, eu acredito que nós estamos ali para tentar facilitar a comunicação, para promover esse encontro, essa interseção, esse encontro. E que nesse encontro a gente consiga fazer essa conjugação, de promover, de impulsionar, não só promover, mas impulsionar a fala, a escuta, a comunicação como um todo. As pautas verbais e não verbais, né? E que a gente consiga, de fato, fazer com que as partes consigam identificar os seus interesses e que consigam se despir de suas posições. Então, eu acredito que esse é o nosso grande papel. O nosso papel aqui é ser esse interlocutor, facilitador da comunicação e do encontro dos reais interesses de cada uma das partes. Obrigado. Que definição importante sobre esses dois prismas, sob as lentes do advogado e com as lentes do mediador. Porque isso também me chega, doutora Riciane, acerca da importância que nós temos de perceber o papel de cada um numa sessão de mediação. E essa demarcação deixa isso de uma forma clara, latente, e é sobre essa junção de forças e da importância de cada um nesse contexto para que a mediação possa ser utilizada na potência que ela nos oferece. Então, uma definição muito importante para todos nós que atuamos no mundo da mediação, seja como advogado, seja como mediador, e, e te agradeço, porque penso que conseguimos aqui elucidar um ponto importante. E nessa linha, já que estamos falando da advocacia, doutora Riciane, venho acompanhando todo o seu estudo, todo o seu trabalho e a sua fala acerca da advocacia 5.0. E eu não poderia perder essa oportunidade de trazer para toda a família aqui do Mediadores Brasil esse assunto que é tão pertinente, que é tão importante, que está tão em pauta, né? Mas, e, afinal de contas, muitos me dizem o que é essa advocacia 5.0? Ah, eu até vi falar da 4.0, mas agora já estão falando da 5.0. Então, por favor, nos traga, com todo esse seu saber, o que é, de forma prática, simples, né? Para nós, advogados e mediadores, a advocacia 5.0. O que compreende essa advocacia? A advocacia 5.0, ela é pautada, espelhada nos conceitos da sociedade 5.0. E a sociedade 5.0, ela foi desenvolvida, foi pensada, esse termo foi pensado e nasceu, né, em 2014, no Uhum. Japão, sobre coordenação, estudo e consultoria da professora Yoko Harayama. Né? Ela foi contratada pelo governo japonês para que ela pudesse
compreender qual que era o momento que o Japão passava, que ele vivia em 2014, diante de uma série de circunstâncias que ele havia passado, desde tsunamis e tudo, e o governo japonês se encontrava no momento de um grande dilema, que ele se via como uma grande potência tecnológica, ou seja, dentro da sociedade 4.0, da revolução 4.0, tecnologicamente muito estável, financeiramente também, porém eu diria que com muitos problemas do âmbito social que precisavam ser trabalhados, né? Pessoas no Japão, profissionais no Japão desmotivados, né? Jovens se suicidando, uma pressão muito grande com relação ao trabalho, com relação à entrega, né, de serviços, em eu ser o melhor, e como que eu vou fazer, e como é que eu trabalho isso, né? Busca pelo sucesso, busca, enfim, aquilo que vive muito a sociedade e a Revolução 4.0. Informação, o Big Data, enfim, tudo que se vivia naquele momento. O Japão passou por, depois de viver tudo que viveu na Segunda Guerra Mundial, ele se reinventou em muito pouco tempo, né, com o auxílio, obviamente, que ele teve também ali do próprio Estados Unidos, mas ele se reinventou. E nesse momento que ele se reinventou, ele investiu na educação, ele investiu na ciência, ele investiu na tecnologia, e ele investiu também no plano social. Contudo, ele viu que naquele momento, em 2014, o plano social, algo estava faltando ali. O plano social não estava sendo, digamos que, o feedback de tudo que havia sido feito não era, digamos que, paralelamente pensando, proporcional a tudo que eles viviam na educação, na tecnologia, na ciência. As pessoas não estavam felizes, as pessoas não viviam felizes. E, na verdade, a felicidade é uma eterna busca, mas o governo japonês parou para pensar isso. O que nós devemos fazer? Qual que é o nosso próximo passo? O que nós devemos fazer? O que fizemos até aqui? Que momento é esse que vivemos e para onde vamos? E aí o governo chinês, então, contratou a consultora Yoko Harayama, que é uma professora e pesquisadora estudiosa da Universidade de Genebra, também é uma professora no Japão e também consultora da ONU e do Fórum Econômico de Davos. E ela parou com sua equipe para pensar e fazer uma revisitação em toda a história da humanidade. E ela disse para eu pensar o que vem à frente, qual é o próximo passo, o que devemos fazer. Primeiramente, nós precisamos olhar para trás, para entender o que vivemos e o momento em que estamos, para que então nós possamos traçar, nós poderemos traçar qual é o próximo caminho. E aí ela chegou à conclusão de que, na verdade, diante de tudo que vivemos, nós passamos por vários momentos da sociedade, que ela estabeleceu como a primeira sociedade que nasceu foi a sociedade 1.0. Ela determinou que essa sociedade 1.0 seria a sociedade da caça, sociedade nômade, a sociedade em que as pessoas, a maior preocupação era a sobrevivência. Eu precisava tentar sobreviver. Eu precisava, depois de um tempo, possibilitar que a minha família sobrevivesse. Eu precisava ir em busca da caça e trazer alimentação para o filho. Né? Então, assim, essa foi a primeira sociedade, que ela determinou sociedade 1.0. A sociedade 2.0, a próxima virada da humanidade, ela identificou que foi a sociedade da agricultura, a sociedade feudal, a sociedade da criação dos feudos, da criação, depois que possibilitou, obviamente, a criação das sociedades, os desenvolvimentos das sociedades. As pessoas passaram a notar que elas não precisavam somente caçar para sobreviver ou para viver, que, na verdade, elas poderiam plantar. E não só plantar, como trocar o escambo, né? Trocar entre elas, e com isso poderiam crescer. E aí nasce o comércio, né? Não vou dar uma aula aqui de história, mas, muito embora eu seja encantada por essa parte da história, mas Yoko Harayama disse, bom, esta é a sociedade 2.0. E a sociedade 3.0 é qual? Qual é o grande movimento, o próximo movimento da sociedade como um todo, da humanidade? Foi a Revolução Industrial. Então, neste momento, nós temos a indústria como o grande ápice dessa sociedade 3.0.
A sociedade 4.0, que é a sociedade presente, a sociedade que vivemos hoje, é a sociedade da tecnologia, da informação. Então, ela diz que esse é o momento em que nós começamos a trabalhar com o quê? Nós começamos a trabalhar, aí quando eu digo começamos, é na década ali dos anos 2000, né? Bem na virada, foi aquele período ali, né? Um estudo é de 2014, mas nós podemos dizer que a nossa virada para a sociedade da informação, para a sociedade 4.0, é justamente os anos 2000. É Uhum. ali que nasce o boom do Silicon Valley. Eu estava no Silicon Valley nessa época, inclusive, posso dizer que vivenciei isso, Uhum. vi isso explodir, isso crescer, como isso nasceu nos Estados Unidos, como era grande, como era forte esse movimento e como se deu tudo isso. E esse movimento, ele inclusive motivou filmes, né, na época de Hollywood, quando não existia ainda a Netflix, filmes como Matrix, né? Esses filmes, ou tem um outro filme que é do Tom Cruise, se eu não me engano, agora esqueci o nome, mas enfim, vários filmes que nos levavam a refletir acerca de que se a tecnologia continuasse a avançar, aonde iria parar a inteligência artificial? Então, nessa época já se falava sobre isso, já se falava sobre os robôs tomando conta de tudo, tirando o homem, né, o ser humano, na verdade, da condução de seus trabalhos. E isso nasceu lá perdão, lá nos anos 2000, né? Bem na virada do milênio. Já se debatia isso. E aí é que Yoko Harayama para pensar que esse é o pulo do gato. É esse o nosso próximo movimento. Pautado nesses medos, né? Pautado em tudo que nós construímos, nós mesmos nos desenvolvemos essa tecnologia, nós seres humanos que pensamos essas inovações, nós seres humanos que pensamos como inovar, como criar, somos nós que desenvolvemos a inteligência artificial. Qual que é o próximo passo? Para que nós não venhamos a ser tomados por ela. O que devemos valorizar? De que forma devemos refletir? E aí ela diz: bom, agora é o momento do nascimento de uma nova sociedade, a sociedade 5.0, a sociedade da humanização. Então ela para pensar que em todo o decorrer da construção dessas sociedades, a 1, a 2, a 3, a 4, em momento algum o foco foi o ser humano. Foi primeiro a sobrevivência, depois a alimentação e criação de cidades, depois a industrialização, a tecnologia e a inovação. Mas nunca se olhou para o ser humano, nunca se focou no bem-estar do ser humano. O que o ser humano realmente precisa? O que faz com que ele fique mais feliz, mais realizado, encontre seu propósito de vida? Isso pode parecer piegas, mas não é. Isso é estudo. Né? Isso é estudo científico, vocês podem colocar no Google Society 5.0, né? Sociedade 5.0, vocês vão ver tudo que existe acerca disso. E é uma sociedade que foi criada com o propósito de entregar a felicidade, ou a busca, ou a proximidade da busca, do encontro da felicidade para o ser humano, para que ele possa fazer aquilo que realmente ele sonha fazer, que ele deseja fazer. É o ser humano em busca, em prol do seu próprio propósito, do que o faz mais feliz. E é um momento em que ela promove, ao invés de ela querer fazer aí a advogada do diabo, ao contrário, ela tenta promover uma certa calma, ou uma tranquilidade, ou pelo menos uma visão um pouco mais otimista, no sentido de dizer o seguinte: nós precisamos focar no que é humano, na humanização, valorizar as habilidades humanas, pautar muito nisso, capacitar o ser humano para que cada vez mais, perdão, ele saiba trabalhar as suas habilidades interpessoais, as suas habilidades essencialmente humanas. E aí, o que a gente chama de soft skills. E as hard skills, que são importantes, sim, são, só que essas podem ser ensinadas para a inteligência artificial. Essa pode ser ensinada ao robô. E ele pode fazer talvez melhor do que nós. O que já sabemos que existem muitos que o fazem. Uhum. Né? Nós temos aí o chat GPT, que na hora de ele... você coloca, por exemplo, pede para ele fazer uma redação ou um artigo, em quantos minutos ele faz ou em quantos segundos ele faz isso?
Qual é a capacidade? Como é que nós vamos comparar a capacidade do ser humano com a capacidade da inteligência artificial na hora de fazer isso? Nós sabemos, inclusive, de competições que aconteceram entre universidades, as maiores universidades do mundo, e uma inteligência artificial, né? E Uhum. a inteligência artificial conseguiu ganhar, né? Então, assim, não é sobre isso, não é sobre competir com a inteligência artificial, não é sobre competir com os robôs e não é sobre competir com a tecnologia. É sobre se aliar a ela. É sobre utilizá-la a nosso favor. Eu não preciso fazer aquilo que eu não gosto de fazer. Eu não preciso fazer aquelas práticas repetitivas que são chatas. Trazendo um pouco para a nossa seara jurídica, uma pesquisa de jurisprudência, a inteligência artificial faz de uma forma muito mais eficiente do que nós, que poderíamos passar uma tarde tentando encontrar e talvez não encontrássemos exatamente o que queríamos. Contudo, na hora de sentar a uma mesa de negociação, quem é que confiaria? Como é que seria a construção de confiança das partes quando um robô, por exemplo, seria o mediador, ou quando um robô, por exemplo, substituiria um advogado? Será que as partes vão confiar? E é isso que ela traz. Ela traz que a humanização, a sociedade 5.0, era a humanização para todas as profissões. E cabe à advocacia trabalhar o quê? A advocacia cabe trabalhar justamente a humanização, desenvolver e impulsionar as nossas habilidades pessoais, compreender um pouquinho mais as nossas relações com os sentimentos e as emoções, entender os vieses cognitivos, os nossos gatilhos mentais, para que nós possamos, quando formos atuar com as nossas habilidades essencialmente humanas, estar um pouco mais presente e resolver de forma um pouco mais racional, porém pautado naquilo que nenhum robô e tecnologia jamais terá, que é a nossa humanização. Nossa, doutora Riciane, a sua fala, eu fui anotando aqui algumas coisas que me chegaram com uma força muito grande. E disso aqui eu teria mais ou menos, no mínimo, umas 50 perguntas que eu gostaria de fazer. Mas vamos lá, vou tentar aqui diminuir um pouco o contexto aqui e a minha ansiedade. A doutora traz de uma forma muito clara, com muita propriedade, todo um histórico aí da nossa humanidade. 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, tudo que fomos construindo, né, durante o nosso estar aqui nesse planeta. E aí me chega assim de uma forma muito intensa, né? O quanto construímos enquanto humanidade para chegarmos nesse momento e percebermos que tudo isso foi realmente muito importante, mas que nós precisamos visitar agora a nós próprios. E aí a doutora me traz algumas falas aqui, né, algumas palavras que eu fiz questão de demarcar. Habilidades, humanização, propósito, né? Como algo muito pertinente nesse nosso momento. E a gente sabe, né, o quão estamos na busca desse resgate da nossa própria humanidade e da importância que isso tem nesse cenário, sobretudo nesse cenário complexo que estamos vivendo. Uhum. Bom, ao revisitar tudo isso no macro, e agora talvez vindo aqui para um contexto micro, me vem uma pergunta que eu não posso deixar de fazer. Ok, nós sabemos, sobretudo nós que transitamos no mundo da mediação, da força e da potência desse instituto. E às vezes nos perguntamos o porquê que esse instituto ainda caminha a passos lentos, por que temos ainda tanta dificuldade, né, de utilizar a mediação em diversos conflitos, porque habitualmente ainda temos esse lugar de entender que conflitos são resolvidos necessariamente no poder judiciário. E essa é uma conduta que, utilizando o mesmo termo que a doutora utilizou, precisa ser revisitada. Nesse contexto,
a cláusula compromissória de mediação seria algo que faria sentido? Qual é a sua visão acerca desse contexto? Quais seriam os instrumentos? Quais seriam as possibilidades, revisitando essa cultura que temos de judicialização, para que possamos sair um pouco desse lugar e buscarmos novas alternativas? Muito importante essa tua pergunta, Henrique, muito bem elaborada. É uma pergunta bastante complexa e uma pergunta que faz com que eu faça uma volta na minha cabeça, visitando Uhum. vários conceitos, revisitando vários conceitos e refletindo acerca de muitos. Por exemplo, se nós pararmos para analisar a humanização, a humanidade, perdão, como um todo, o primeiro instinto da humanidade, quando acontecia um conflito, era a guerra. Né? O primeiro instinto era o ataque. E isso a gente vê até hoje. Né? Na sociedade que não trabalhou a conscientização, que não trabalhou a importância da humanização, do consenso, da construção do consenso, o quanto que a paz, de fato, é mais inteligente, né? Que o cooperar é melhor que competir. Uhum. Então, assim, nas sociedades que não trabalharam, que não chegaram a investir na construção da importância do olhar para o consenso, antes de que a gente tentar sentar à mesa, a gente tentar negociar antes de ir à guerra, ou seja, da construção da diplomacia antes da guerra, nós encontramos realmente demandas, nós encontramos um universo de litígios dentro do judiciário muito grande. Então, o Brasil é um desse, né? O Brasil é um estado que tem como cultura a litigância. Uhum. Nós temos aí Uhum. a cultura do litígio muito forte em todos nós. E é engraçado porque nós somos vistos lá fora como um país do bem, vamos dizer assim, como um país muito receptivo, Sim. como pessoas muito amáveis, e de fato somos. Contudo, no que tange a resolução de conflitos, eu ousaria dizer que nós vivemos uma sociedade ainda imatura, em termos de compreensão de resolução de conflitos. E explico. Trazendo para a analogia das crianças, né? Ou seja, quando se trata de problemas, digamos, dos filhos. Né? Uma criança pequena, dois irmãos brigando. Uhum. Dois irmãos pequenos brigando, que ainda não desenvolveram todo o seu intelecto, são pequenos, são crianças que estão desenvolvendo ainda, se desenvolvendo, estudando, com 5 anos, vamos dizer assim. Sua formação não está completa. A formação intelectual está sendo construída. É natural, é mais natural que a criança, a qualquer problema, né, que ela tenha com o maninho, ou um ataca o outro, que é isso que a gente vê, estudos da literatura, da psicologia mostram isso, ou eles correm para a mãe e o pai. Né? Eles correm para a mãe e para o pai, eles correm para um terceiro ir lá e dizer o que é para ser feito, para resolver o problema. Não é natural, né, instintivo, que ele vá lá e tente construir isso, não é. É natural da pessoa a reação. A reação, e é uma reação, geralmente, via de regra, com uma injeção de emoções e adrenalina, onde ou ela ataca, ou ela, se ela não gosta de atacar, ela corre. Ela corre e ela chama o pai. E aí, trazendo para a nossa realidade de resolução de conflitos na nossa sociedade brasileira, nós vemos que a sociedade brasileira também se encontra nessa imaturidade, como se fosse crianças, né? Na hora que você encontra um problema, na hora que você está diante de um conflito, a primeira coisa é ou brigar com o outro, mas necessariamente, eu vou dizer assim, eu vou te processar, né? É o instinto de dizer, eu brigo com você, a minha briga a minha reação é, eu vou te processar. E esse vou te processar é no sentido de
posicionamento adversarial litigioso. Eu vou brigar contigo. E que de Não é eu alguma, vou resolver. e que de alguma forma não deixa de ser procurar o pai, só que agora o pai juiz. Isso, é aí que eu vou chegar. Ele diz, eu vou brigar com você, eu não gostei disso, e ele corre para o pai. Ao invés de ele dizer, eu vou resolver isso, eu vou pensar como que eu vou resolver, ele corre para o pai. Eu Isso. vou te processar. E aí o processar é chamar um terceiro, o pai, o Estado, para que ele determine a resolução daquela disputa. Para que ele diga o que é certo, de que forma que tem que ser resolvida. E o pai, aqui, o Estado, ele não vai promover a reflexão. Será que quem está certo aqui? Ele tem a obrigação de se posicionar. Isso. Né? Ele tem a obrigação de dizer quem está certo e quem está errado. Esse é o problema. Ele vai determinar, ele vai resolver e ele vai optar. E aí, obviamente, quando a gente fala optar, obviamente que isso é muito, eu diria que uma expressão até simples demais, e não é exatamente isso. Ele vai decidir de acordo com todas as provas que foram trazidas em juízo, com as provocações que foram feitas, ele vai tomar uma decisão, né? Ele vai optar quem tem o direito ali, quem tem o melhor direito ali, Isso. né? Então, ele vai entregar para quem tiver o melhor direito diante daquilo que foi apresentado. Contudo, nem tudo que está nos autos aconteceu no mundo. Isso, né? É o contrário, a gente costuma dizer, todo advogado diz assim, o que não está nos autos não está no mundo. Exatamente, o problema é o que está no mundo. O problema, ou eu diria a solução, é o que de fato está no mundo. O que levou essas partes a chegarem até onde chegaram? Né? Quais são as raízes deste conflito? Esse conflito está acontecendo entre partes que possuem um relacionamento contínuo, que possuem contratos, né, que vão se suceder, que vão ser continuados. Se trata de partes que são familiares, que são sócios, porque tudo isso faz a diferença. Né? E, obviamente, quando você vai escolher dentro do menu, do cardápio de opções de solução de conflito, você precisa ter muita racionalidade e ser muito consciente na hora de entender o caso que está diante de ti, né, como advogado, e que caminho você deve percorrer. Quais são as portas na justiça multiportas que eu devo abrir? Quais elas que me ajudam nesse caso em particular, nesse caso em concreto? A mediação, de fato, não é para todo e qualquer problema, contudo, para a grande maioria. E aí, não é pensar o que eu posso descartar, é o que eu posso incluir. Né? Ou seja, por que não a mediação? Por que não? Né? Por que não começar negociando? Por que não tentar a mediação? Por que não? É perguntar isso e não simplesmente excluir. E aí eu diria o seguinte, que nessa hora a sociedade ela precisa aprender a ter mais autorresponsabilidade. A soft skill, a habilidade essencialmente humana chamada autorresponsabilidade, ela só chega no ser humano com a maturidade. Né? Quando você é maduro o suficiente para assumir e entender os teus conflitos, os teus erros, as tuas tomadas de decisão. Então, quando você tem racionalidade, age com racionalidade, ou tem autorresponsabilidade acerca das tuas tomadas de decisão, do que você tomou de decisão lá atrás e aquilo que tu vai fazer para frente, você começa a analisar o quê? Será que um terceiro, nesse caso o pai, que não participou do cenário entre mim, como parte, e a outra parte, não participou deste conflito, não participou dessa celeuma, será que ele realmente vai saber o que é melhor para mim e para a outra parte? Será que ele realmente conhece o nosso dia a dia? Será que ele conhece a área de atuação minha, da minha empresa? Será que ele é um exímio conhecedor desse mercado? E não me interpretem mal na hora que eu falo isso.
Não me interpretem mal. Obviamente que nós temos magistrados muitíssimos competentes. Os nossos magistrados, eu diria que são os magistrados mais competentes do mundo, porque para conseguir fazer o que eles fazem, com um número, nós temos aqui 83 milhões de processos, que são resolvidos de forma com que o mundo inteiro olha para nós e diz como é que vocês conseguem, Doutora, eu né? diria que não é sobre a capacidade do juiz, mas é sobre a possibilidade de, diante da complexidade dos conflitos, de conseguir colocar todas as nuances dentro de um processo. Exatamente. Porque assim, ó, estamos falando de seres humanos aqui. Isso. E assim, ó, é, é, é quase que desumano exigir que eles consigam se entregar a cada processo com um número de 83 milhões de processos. Eles fazem o que eles podem fazer de melhor. A qualidade, a capacidade existe ali, mas será que realmente tudo nós devemos levar, bater as portas do pai e pedir para que ele resolva? Nós sabemos que às vezes é primordial e providencial que nós venhamos levar para o judiciário. Mas nós também precisamos entender o contrário, que às vezes não é estratégico, nem para os nossos negócios, para a nossa empresa, enquanto falando aqui de partes, enfim, até para a resolução desse conflito. Não vai ser estratégico se eu levar. Eu preciso entender um pouco mais, porque assim, hoje eu diria que o que existe de mais importante na hora de você construir uma solução, ou na hora de você entender um conflito, porque nós precisamos trabalhar não só o processo, que a gente estuda 5 anos no direito, o processo civil, e não estudamos o conflito. E não estudamos a essência do conflito, a raiz do conflito, como ele se dá, a escalada do conflito. Nós precisamos, o foco tem que ser diferente, o foco tem que ser o conflito e não o processo. O processo é consequência do conflito. O processo é um dos passos, é um dos caminhos da resolução desse conflito. E ele deve ser o último passo. E isso eu digo, não eu, né? Quem construiu toda a tese da justiça multiportas, que foi Frank Sanders, professor de Harvard, ele disse, né? Ele construiu, e nós temos hoje isso muito claro, inclusive no nosso novo Código de Processo Civil. Nós não podemos levianamente, assim, ó, bater as portas do judiciário de forma leviana, a qualquer momento, sem pensar, sem estratégia. Nós precisamos realmente pensar quando nós vamos bater a porta do judiciário. Será que é necessário? Será que esse movimento é estratégico? Será que de fato conseguiremos resolver o problema, o conflito? Ou será apenas aqui uma sentença que vai resolver o processo? Porque, na verdade, a gente dá fim ao processo, mas não dá fim ao conflito. Né? O processo judicial, quando ele chega na sentença, ele põe fim ao processo, entre aspas, porque ainda pode recorrer, mas transitado em julgado, vamos dizer assim, nós temos aqui, se deu fim ao processo. Mas se resolveu o conflito? Muitas vezes, pelo contrário, o conflito ele é escalonado, ele cresce ainda mais. O processo vai se escalar de uma forma ainda maior. E pior, ele pode realmente levar a situações que podem causar doenças, né? Podem causar, inclusive, morte. Eu já vi situações de pessoas que costumam dizer, olha, o fulano faleceu de tanta tristeza, Isso. de tanto sofrimento diante daquele conflito que não se resolvia. E ele não se resolvia porque ele estava ali 20, 30 anos no judiciário. Ele passou de geração para geração. Então, eram brigas que ninguém sentava para conversar, que ninguém dialogava. Então, acho que aí é muito sobre nós entendermos que maturidade, que com a maturidade nasce a valorização do diálogo, a valorização da construção do consenso. E que isso, a mediação não é panaceia, negociação também não resolve tudo. Mas nós precisamos começar por aí, como diplomatas, né? Como pessoas civilizadas, pelo menos começar conversando, abrir o canal da diplomacia. E esse canal, Henrique, ele precisa estar aberto durante todo o procedimento. Essa, eu diria que é uma recomendação. Durante todo o procedimento do judicial, durante todo o andamento do processo, é importante que o canal
da diplomacia, que o canal do diálogo, da comunicação, esteja aberto para que as partes, a qualquer momento, quando identifiquem uma janela de oportunidade de negociação ou de mediação, assim o façam. É muito importante isso. E, às vezes, no caso de grandes cases e grandes escritórios de advocacia, você vai ter um time, né? O time do contencioso atuando na arbitragem, por exemplo, e aqui no backup um time, né, consensual preparado para atuar na negociação, caso a gente observe uma janela de oportunidade para mediação. E essas janelas de oportunidades, elas vêm sendo debatidas muito. Lá fora, na ICC, a própria UNCITRAL tem recomendado isso, que é o braço da ONU, que trabalha todas as relações de comércio, né, entre os Estados. E a recomendação tem sido de que nós precisamos observar essas janelas de mediação. Antigamente, em 1996, por exemplo, não se falava em janela de mediação durante uma arbitragem. Hoje, a partir de 2016, com as recomendações, inclusive, da ICC, da própria UNCITRAL, se recomenda que durante as arbitragens possa se observar janelas de oportunidade. Então, veja só, diante do contencioso, seja judicial ou extrajudicial, seja no judiciário ou seja na arbitragem, eu posso observar janelas de oportunidades para que eu possa voltar e sentar. E eu posso sentar e negociar e eu posso sentar e mediar. Mas janelas de comunicação, janelas de oportunidade para o diálogo. E aí, agora que eu fiz toda essa volta que eu te falei, eu volto para a tua pergunta, que fala da cláusula compromissória. E a cláusula compromissória, ela é, sim, uma ferramenta muito forte para os métodos adequados de resolução de conflitos. Ela é uma estratégia para que você possa demonstrar ou provocar o uso dos métodos adequados de resolução de conflitos. E a cláusula compromissória, ela deve ser trabalhada não de forma engessada. Hoje, dentro da literatura, tanto internacional quanto nacional, nós temos visto debates acerca do quanto que nós podemos construir uma cláusula compromissória bem tailor-made para cada caso do contrato, cada caso concreto dentro de um contrato específico. Por exemplo, eu posso começar com neg, med, arb, neg, med, jude, med, neg. Eu posso estabelecer da forma que eu bem entender. Ou eu posso deixar muito claro que as janelas de oportunidades deverão ser observadas e aproveitadas a todo momento que as partes assim entenderem. Né? E aí eu posso, nesse neg, med, jude, só para esclarecer, eu sei que a grande maioria daqueles que nos seguem aqui, a família Mediadores Brasil, sabem, mas às vezes vai que algum não convertido, como a gente gosta de dizer, está assistindo aqui, né? Então, são cláusulas que nós vamos substituir dentro de um contrato, as cláusulas costumeiras, que se chamavam cláusulas de foro, né? Você tira a cláusula de foro e você constrói como que vai se dar a resolução das disputas caso qualquer problema, qualquer disputa venha surgir, conflito venha surgir daquele contrato que está sendo construído ali, que foi assinado ali, que foi construído ali, daquele negócio jurídico. Aos leigos, né, Enfim, doutora? Geralmente aquela aos última leigos, cláusula do contrato aquela lá, última né? cláusula da cláusula de foro, ou seja, Isso. todos os conflitos oriundos desse contrato, blá, blá, né? Enfim, então, ao invés de nós colocarmos a comarca de Florianópolis, né, a comarca de São Paulo, a comarca de Fortaleza, enfim, nós vamos ou colocar, de repente, já entabular aí até uma instituição de mediação e arbitragem, uma câmara, e aí a Câmara, ela tem, geralmente todas as câmaras, elas têm as suas próprias cláusulas, que vocês podem, inclusive, pegar no site, construir e colar ali, como nós podemos construir algo, né? Dependendo, obviamente, de cada caso concreto. E podemos começar com neg, que significa negociação, ou seja, qualquer problema ou disputa oriunda daquele contrato iniciaria com uma tentativa de negociação. Traduzindo, né, numa linguagem muito simples. É o neg. Med, ou seja, não dando certo a negociação, se vai para a mediação. Neg, med. Jude, ou neg, med.
Arbi, então eu inicio com a negociação, eu vou para a mediação e não dando certo, ou eu vou para a arbitragem, ou eu vou para o judiciário. Então, isso de forma, claro, muito simples aqui, sem nenhuma sofisticação na hora de explicar, justamente para que leigos possam entender que estejam assistindo essa nossa conversa, essa nossa fala. Então, eu acredito que a cláusula compromissória ela é providencial para os escritórios de advocacia, para a sociedade como um todo, para os empresários que transacionam, que utilizem as cláusulas compromissórias para que eles possam tomar para si o protagonismo da decisão dos seus conflitos. Na hora que você substitui a cláusula de foro por uma cláusula compromissória, veja que você não está tirando o judiciário do caminho. Se assim você entender que ele é necessário, você vai colocar o júri ali. Você vai encaminhar para o judiciário. Contudo, você vai dizer que antes disso haverão outros passos a ser dados, outros caminhos a percorrer. E que se esses caminhos não conseguirem encontrar a solução, aí sim nós correremos para o pai ou para a mãe. Família do Mediadores Brasil. Eu falei para vocês que hoje a gente ia fazer um mergulho aqui em temas importantes para quem transita pela mediação, pela conciliação, pela negociação, enfim. E estamos mergulhando e profundamente, hein? Bem, doutora Riciane, veja só. Nessa última sua fala, inicialmente a doutora trouxe, nós temos uma sociedade, utilizando aqui suas palavras, abre aspas, nós temos ainda uma sociedade imatura na condução, na resolução de seus conflitos, fecha aspas. Essa sua fala me leva a uma reflexão, né? Porque nós, enquanto advogados, temos um papel muito importante na sociedade. Somos formadores, inclusive, de opinião e definimos muito do que o nosso cliente do que o nosso cliente vai escolher, né? Porque, afinal de contas, é a nós que ele procura para ser aconselhado diante de uma dificuldade, diante de um conflito que ele enfrenta. Bom, nesse sentido, eu entendo que a advocacia ela tem um papel muito importante a exercer nesse fortalecimento dessa transformação cultural que nós tanto almejamos, que é tão importante para nós. E aí, nesse sentido, preciso lhe perguntar: quais são as habilidades interpessoais que um advogado que deseja exercer uma advocacia 5.0 precisa ter? Pergunta extraordinária. Uma pergunta realmente que cai aqui com uma luva, né? Realmente essa é a pergunta de US$ 1 milhão, como eu costumo dizer. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão. É a pergunta que todo mundo quer fazer, que todo mundo precisa fazer, se questionar e refletir. Ao mesmo tempo, todos nós devemos nos perguntar qual é a habilidade interpessoal que, neste momento, para que eu possa ser um advogado mais humano, dentro de uma advocacia pautada na sociedade 5.0, uma advocacia humanizada, que a gente chama, que é a advocacia 5.0, quais são essas habilidades que eu preciso ter? Henrique, antes de eu falar dessas habilidades, eu vou voltar um pouquinho justamente na tua fala, na À elaboração vontade. dessa pergunta, quando você fala da importância da advocacia, né? Como eu diria que ele pode ser aqui o grande protagonista da transformação cultural, né? Para sairmos da era do litígio e irmos para a era do consenso. E aí observem que quando a gente fala sair da era do litígio para ir para a era do consenso, nós jamais estamos descartando que existem casos, que existem situações em que nós precisamos de fato ir para a guerra. Que é aí ir para o judiciário, é ir para a guerra, como a gente chama. Né? Que nós precisamos gladiar, que nós precisamos do espírito combativo. Contudo, o que nós precisamos entender,
quando a gente fala da era do consenso, da construção da era do consenso, é que nós precisamos iniciar a condução dos nossos trabalhos enquanto protagonistas da transformação dessa nova advocacia, que eu digo, a advocacia moderna hoje, ela foca nas habilidades interpessoais. A advocacia contemporânea, ela tem noção, ela tem ciência de que o que mais importa, muito além de ela entender, obviamente, a matéria de direito, que isso é obrigação de cada advogado saber a área que atua, mas é ela desenvolver as suas habilidades interpessoais, porque é isso que vai fazer ela se diferenciar de qualquer outro advogado. Num mar de 1.300.000 advogados, quem é você? O que você faz para se diferenciar? O que você faz para impactar o teu cliente? Para aumentar a tua carteira de clientes? Para fazer diferença na tua advocacia? Para transformar a sociedade que você vive? Porque nós, advogados, nós temos uma missão muito importante. Agora falando no chapéu de advogado. Uhum. A missão do advogado é ser protagonista da escolha das soluções. É ser um engenheiro de soluções, um arquiteto de escolhas. Ele Não vai gestor de conduzir, processos, né, doutora? é não um gestor de processos. Não, isso é muito simples. Isso nós temos uma plataforma, nós podemos, o algoritmo fazer isso. Nós não precisamos daí de um advogado humano para isso. Para um advogado humano, ele precisa ser o protagonista, ele precisa conduzir, ele precisa ser o grande condutor junto da parte do seu cliente para explicar o mar de possibilidades que existem para o cliente, para identificar e mapear esse conflito, para entender o que esse cliente de fato necessita, qual é o real interesse dele, não aquilo que ele chegou no teu escritório batendo a porta e pedindo e dizendo o que ele quer. Não é sobre o que ele quer, é sobre o que ele realmente precisa. E isso são identificar os reais interesses. Isso é conhecer mais do cliente, da disputa, do conflito, dos agentes envolvidos, quem são os atores que compõem aquele conflito. Você precisa saber e não pode deixar ninguém de fora. A tua responsabilidade como advogado, como advogada, é saber mapear e ter esse protagonismo de mapear esse conflito e saber identificar quais são os passos e caminhos e portas que serão abertas no decorrer dessa caminhada. E para isso, você é o responsável, porque você estudou para isso. O teu cliente não vai chegar e bater na tua porta e dizer, eu vim aqui porque eu estou procurando mediação. Isso não existe. Isso é raríssimo. Talvez num futuro próximo, quando a sociedade estiver mais consciente e madura para tanto, nós teremos clientes que baterão as nossas portas no meio de um árduo conflito e dirão o seguinte: eu gostaria de primeiramente tentar negociar, depois mediar e depois eu vou para a arbitragem ou para o judiciário. Isso é papel nosso. Isso é responsabilidade do advogado, autorresponsabilidade. Tomar para si aquilo que é a tua responsabilidade. Existe um livro que eu peço agora que um espaço, na verdade, vênia para o querido Henrique, A casa é sua, para doutora, por favor. trazer um livro, uma obra que eu amo muito e que eu costumeiramente recomendo para os meus alunos. Toda vez que eu vou dar uma palestra, eu costumo tentar trazer essa obra à tona para advogados. Se chama Como os Advogados Salvaram o Mundo, de José Roberto de Castro Neves. O professor José Roberto, ele é um estudioso da história da humanidade. Ele é um árbitro e um advogado corporativo de uma capacidade, de uma sensibilidade enorme. Eu estive no Congresso Internacional de Mediação Empresarial na semana passada, o GEMEP, né, o Congresso Internacional do GEMEP, do Grupo de Estudos de Mediação Empresarial do CEBAR. E o professor Zé Roberto estava presente.
E o painel dele era para narrar casos práticos de mediação. E ele narrou o quanto que ele vem utilizando a mediação. O quanto que a mediação vem sendo fator decisório nos conflitos que chegam no escritório dele. Ele tem um dos maiores escritórios do Brasil. Né? O escritório dele é um dos maiores do Brasil. E eles têm utilizado, inclusive, para casos complexos que envolvem petróleo, envolvem gás, ou seja, casos extremamente complexos. E que eles vêm utilizando a mediação, sim. Porque é como ele narra, ele diz assim, ninguém é feliz brigando. Ninguém quer brigar. Todo mundo quer buscar uma solução. Cabe ao advogado entender que o papel dele, e aí eu trago praticamente a citação de como os advogados salvaram o mundo, cabe ao advogado saber que o papel dele é encontrar a solução do conflito para o cliente. E essa solução, às vezes, não vem através do processo judicial ou através de uma sentença. E digo mais, está além de você dizer, eu vou entregar a justiça para o meu cliente, porque não é sobre a justiça, é sobre a resolução do conflito. Porque a justiça é subjetiva. Para mim, a justiça é uma coisa, para outra parte é outra coisa. Então, o debate não deve ser sobre se fazer justiça. Deve ser sobre se resolver o conflito. Entender a solução e se resolver. Esse livro, Como os Advogados Salvaram o Mundo, é um livro que conta como que, durante todo o desenvolvimento da humanidade, os advogados estiveram presentes nos maiores marcos da evolução dos seres humanos. De todas as revoluções, como que os advogados estavam envolvidos, o que faziam, por que se motivavam. Então, ele conduz os advogados a compreenderem o seu maior papel, que você está ali para buscar a solução, para encontrar a solução. E a solução, muitas vezes, não será óbvia. A solução não é o óbvio. O óbvio para nós, naturalmente, seria acionar o judiciário. E às vezes a solução não é aí, você tem que pensar além, né? Fora da caixa. Então, assim, o advogado precisa entender que ele não é um gestor de processos. O advogado não é alguém que vai automaticamente, quando alguém bate as suas portas, parar para pensar que liminar ele vai fazer, o que ação ele vai fazer. O advogado vai além disso. O advogado é um construtor, um engenheiro de soluções, um arquiteto de escolhas, como eu gosto de dizer, onde ele vai conduzir, através da luz que ele segura, qual é o melhor caminho. Qual é o caminho mais leve? Eu devo conhecer esses caminhos para poder conduzir o meu cliente, mostrando, vamos iniciar pelo caminho mais leve e vamos deixar o caminho mais árduo e mais difícil para o final. Né? Então, assim, essa condução é importante. Então, é providencial que o advogado compreenda isso. E para ele compreender isso, a habilidade, algumas das habilidades que ele precisa desenvolver, autorresponsabilidade, criatividade, ele precisa pensar além do óbvio, ele precisa criar soluções, ele precisa compreender que a criatividade é você fazer diferente, né? É você fazer de forma uma construção feita não só com aquilo que você pensa, mas com aquilo que os demais também pensam. Fazer o brainstorm e, a partir do brainstorm, construir soluções criativas, né? Soluções diversas, soluções que ainda não foram pensadas, porque às vezes quando a gente coloca na mesa a nossa pauta, e a gente deve sempre para a mesa com uma pauta, cada parte com uma pauta, às vezes a solução do conflito não está em nenhuma delas, não está em nenhuma daquelas pautas que a gente trouxe. Traz. Através da construção da comunicação, da construção da confiança, do diálogo que vai sendo conduzido, as partes e seus advogados conseguem encontrar soluções que jamais teriam sido pensadas, hein, e que seriam simplesmente impossíveis de serem trazidas por um juiz, por um magistrado ou por um árbitro. Porque essas soluções foram construídas por aqueles que viveram o problema. E ninguém mais para entender como solucionar o seu próprio problema do que aquele que o vivencia. Né? Então, eu diria que
a colaboração, a autorresponsabilidade, a criatividade, a colaboração, a adaptabilidade, é algo que vem sendo muito falado, inclusive no Fórum Econômico de Davos. A adaptabilidade é, poxa, isso aqui não deu certo, eu tenho que saber como fazer, eu não posso, eu tenho que ter o equilíbrio emocional como advogado para entender que eu preciso saber me adaptar. Não deu certo isso? Vou tentar por aqui. E assim, a minha opção foi ir direto para o judiciário, porque às vezes é necessário. Ele pode servir de estratégia. Eu preciso entender e adaptar que, se porventura eu estou vendo que há uma oportunidade, uma janela de negociação aqui, eu vou adaptar e vou fazer, vou pedir a suspensão do processo e vou tentar fazer uma mediação. Uhum. Ou ainda assim, eu poderia até fazer uma mediação, uma negociação paralela, permitir que ela aconteça e em nós alcançando aí um consenso, a construção de um consenso, um acordo, homologar em juízo, sem problema nenhum. Então, assim, autorresponsabilidade, criatividade, colaboração, eu preciso, o espírito colaborativo, ele é muito importante, equilíbrio emocional e humanização. Acho que essa é a top 5, né? Eu preciso trabalhar a minha humanização. Eu preciso... E a minha humanização, quando eu falo em humanização, é eu entender o ser humano e eu ter empatia por ele. Então, muitas pessoas têm falado da empatia. Eu coloco a empatia dentro da humanização. Ser humano é saber ser empático. Eu preciso entender, olhar o outro, né? Compreendendo, tentando me colocar, tentando me colocar no lugar dele, mas principalmente usando as lentes dele. Porque eu gosto de falar, Henrique, que cada um de nós vivemos um único universo. Nós temos um universo próprio. Cada um de nós estamos vivendo, né, no nosso universo como um todo, mas a nossa verdade, a nossa realidade, o nosso universo é único. Isso. Tudo aquilo que eu vivi desde que eu nasci, ele é um fator determinante para minhas tomadas de decisões, para a forma com que eu vejo o mundo. E para que eu possa ser empático com alguém, eu preciso entender esse mundo. Eu preciso entender essa pessoa. Eu preciso entender esse universo que permeia essa relação. E não existe como eu descobrir isso sem que eu me comunique com essa pessoa. Sem que eu investigue o que está acontecendo com ela. Sem que eu dialogue com essa pessoa. E é por isso que é tão importante que nós tentemos sempre buscar o consenso, né? A mesa de negociação, uma sessão de mediação, porque esse é o momento propício para que a gente possa descortinar todas essas nuances, a gente poder entender exatamente o que está por trás, para que nós possamos, como diz William Ury, né, ir para aquela sacada, ir para aquele balcone e olhar e ter uma visão 360, uma visão sistêmica do conflito. Né? Uma visão que realmente, qual é que cenário é esse? E quando eu consigo ver isso, eu consigo me colocar no lugar do outro, para tentar construir realmente soluções que sejam mutuamente benéficas. Porque se eu vou para a mesa querendo resolver só o problema do meu cliente, meu amigo, então nem vá. Então você está com você vai cair na armadilha adversarial. Você está com um espírito litigante, um espírito aguerrido. Se despeça disso se você vai sentar na mesa de negociação, se despeça disso se você vai para uma sessão de mediação. Isso. Uau, uau. Veja só, doutora Riciane, antes de nós começarmos esse nosso bate-papo, eu estava revendo aqui algumas anotações de um congresso de mediação que estávamos presentes. E eu, inclusive, anotei aqui algo que eu quero compartilhar. Naquela oportunidade, a colega falava acerca das ferramentas essenciais para advogar na mediação. Me parece que um rol bastante extenso aí de ferramentas, e inclusive tenho aqui algumas que, durante esse nosso bate-papo, a gente chegou a adentrar em alguma, raspamos em outras, análise objetiva e econômica do litígio, a cláusula compromissória de mediação, utilização de critérios objetivos para propostas e contrapropostas, estar 100% presente
e aprender com todo o processo, com toda a caminhada do conflito, orientar e negociar, mas não decidir. Enfim, várias anotações que naquela oportunidade fui fazendo. E aí gostaria de lhe perguntar: quantas são exatamente as ferramentas essenciais, no seu entendimento, que o advogado precisa saber, precisa dominar para mediar? E qual delas? Quais aí as top 5, por assim dizer, que nos deixaria aí de dica que essas, sobretudo, precisamos ter elas sempre muito à vista quando sentamos numa mesa de negociação? Henrique, é bem difícil. Essa palestra que eu acabei proferindo nesse evento, que desde já, novamente, eu agradeço o convite de vocês, da Comissão de Mediação da OAB de Santa Catarina, que me foi feito. Naquela ocasião, eu destaquei 21, era bastante, eram 21 ferramentas, que era um rol enorme, justamente para que, e era com o objetivo de impactar o advogado. Uhum. Esse era o objetivo, foi pensado, né? Porque eu poderia ir com 10, com 5, né? 21. Que justamente todo mundo lembra quando eu coloquei 21 ferramentas, eu falei, meu Deus do céu, nós vamos ficar aqui até a noite, eu acho. E realmente é para mostrar que são tantas as ferramentas que nós temos. E essas ferramentas precisam ser constantemente revisitadas, estudadas e praticadas pelo advogado. Que o advogado que diz, quando a gente diz assim, quando a gente sugere uma mediação, ou quando a gente sugere uma negociação, ele diz, não, eu já tentei. Que isso é bem costumeiro, eu já ouvi isso demais. E quem sabe a Uhum. gente tenta fazer uma sessão de mediação, ou quem sabe a gente vai para uma rodada de negociação. Não, isso eu já tentei. Se ele ter noção de pelo menos 5 das 21 que eu passei, ele não vai ter essa resposta engessada e automática que normalmente os advogados dão. Não, já tentei. Não. Eu diria hoje, Henrique, que para a gente atuar, para a advocacia atuar na mediação, para que a advocacia consiga realmente ter soluções efetivas através ou pelo uso da mediação, a primeira ferramenta, que ela se confunde aí até com uma postura e com uma habilidade, a primeira de todas, seria o espírito colaborativo. É a primeira coisa que você precisa aprender, você precisa entender e se despir da armadilha adversarial. Você precisa entender que se você vai para uma mesa de mediação, perdão, para uma sessão de mediação, para uma mesa de negociação, o mesmo, e agora eu vou se utilizar assim, eu gosto muito de fazer uma fala muito simples, pouco elaborada, nada sofisticada, bem o nosso dia a dia, nossa conversa, assim, eu sou muito simples na hora de fazer as minhas falas. Essa pessoa, esse cara, como a gente diz, que vai sentar à mesa, ele não pode ir vestido de gladiador. Ele não pode ir com as armas que ele utilizaria na arbitragem ou no judiciário. Ele precisa estar imbuído do espírito de colaboração. Ele precisa entender. E assim, tem gente, mas é que eu não consigo, mas é que eu não sei, eu não fiz isso, eu não nasci para isso. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Tem advogado que não consegue. Como fazer? Se você não consegue, faça parceria com quem consegue, com colegas que fazem. Porque na advocacia 5.0 ou na sociedade 5.0, ninguém trabalha sozinho. Parcerias são fundamentais. E no mundo em que vivemos hoje, parcerias são fundamentais. Ninguém precisa saber tudo e ninguém precisa ser o Superman ou como é que é? A Mulher Maravilha. Não é sobre isso. Não é sobre dominar tudo, não é sobre você ter mil e uma utilidades, como diria a propaganda do Bombril, eu sou dessa época ainda. Não é sobre isso, é sobre cada um estar no seu lugar.
Se eu sou uma advogada que consigo, que tenho uma expertise, que sou imbuída mais do espírito colaborativo, eu vou fazer parte do time, eu vou para uma mediação, eu consigo trabalhar e negociar uma mediação, eu consigo para uma mesa de negociação e efetivamente realizar rodadas que sejam eficientes e não perca de tempo. Agora, se eu sou alguém efetivamente aguerrido, com espírito adversarial, esse advogado é necessário também. É Uhum, importante que nós uhum. tenhamos excelentes advogados, né? Do contencioso, aguerrido, adversarial, que ama brigar, que ama realmente, que é muito bom fazendo isso. Nós precisamos deles também. Mas quando eles não têm a tecla SAP de tradução para ir para outro lugar, ou enfim, quando eles não conseguem mexer a tecla de sair para o adversarial e ir para o consensual, é melhor que eles façam parcerias, que eles não vão, que não vá à mesa, não vá à mesa. Peça ajuda a algum colega, ou vá estudar. Só que às vezes é muito difícil, eu vou ter que estudar ainda sobre isso, porque não é fácil e não é óbvio. Eu digo para vocês, queridos advogados, advogadas, colegas e família do Mediadores Brasil, advogar na seara consensual não é fácil. E não é para qualquer um. Construir a paz, o consenso, não é fácil. Exige muita sensibilidade, exige muita dedicação e muita técnica. Nós sabemos no mundo que nós estamos vivendo hoje, o que nós estamos passando com relação a todas essas guerras, o quanto que é importante buscar a construção do consenso, o quanto que a gente está vendo essa guerra agora, né, que está acontecendo neste lugar que tem sido já palco de tantas lutas. E Isso. o quanto que agora tanto Israel, né, como a Palestina, eles têm, está sendo, estão, todo mundo está tentando ver o que faz, buscar a ajuda da ONU, ver se alguém consegue mediar isso. Por quê? Vamos lá, né, Muito doutora? mais fácil brigar. E vamos lá. Se alguma janela de diálogo tem sido é, mantida aberta nesses conflitos, o tem justamente por vias da mediação, né? Exatamente. Por conta da mediação e por amor ao canal da diplomacia, a paz, que no final das contas o que as pessoas querem é paz. A briga, a guerra, é em busca da sua própria paz. É claro que agora aqui nós estamos tratando de questões terroristas, é diferente. Mas, assim, sempre que há um conflito, as pessoas não vão ao conflito, não abraçam o conflito porque querem, né? Não, ninguém gosta disso. Então, assim, eu acho que é muito importante que nós venhamos entender que o futuro da advocacia é a construção sempre de dois grandes times. Para qualquer advogado, para qualquer escritório, né, é o time voltado para o contencioso, para o litígio, e o time voltado para o consensual. Porque são, sim, coisas muito diferentes, construções muito diferentes, formações técnicas utilizadas. Nada impede que um advogado consiga fazer os dois. Né? Que ele tenha esse cunho, que ele consiga transformar-se nesse advogado consensual, e no momento em que ele precisa ser aguerrido, ele ser aguerrido. Eu já fui essas duas. E hoje, de uma certa forma, eu ainda digo que sou. Eu trabalho muito mais na advocacia consensual, mas eu atuo ainda na advocacia do contencioso. Uhum. Mas e como que eu faço essa transição? Porque eu sou muito mais alguém do consensual, né? Com a minha expertise em negociação, em mediação. Marcele, como que você faz isso? Eu sou utilizada e contratada, inclusive, por escritórios de advocacia para atuar na estratégia do contencioso. Por quê? Que momento, eu vou identificar que momentos são esses que nós temos janelas de oportunidades para negociação e mediação. E é Uhum. nessa hora que eu vou entrar. Então, eu estou junto do time, mas eu não sou eu que estou peticionando a briga, mas sou eu que eu estou acompanhando a briga, a luta, a guerra. E levanta o dedinho dizendo: acho que é o meu momento de entrar em cena. Para aí que agora vamos ter que fazer uma pausa.
né? Outra coisa que eu gosto muito de fazer é o despacho com os magistrados e com os desembargadores e ministros. Essa é uma hora que quem estudou, quem tem esse viés da advocacia consensual, quem é um estudioso, quem tem realmente esse olhar, né? A gente consegue efetivamente sensibilizar tanto o magistrado, quanto o desembargador, quanto o ministro. Porque Que no momento em fala que a gente vai importante fazer. essa sua, doutora, que fala muito, muito, muito importante essa para a advocacia, porque não é isso o habitual, né? Não é. E é isso, na verdade, Henrique, acho que essa é uma. Eu diria que se assim eu posso chamar, uma pedra preciosa que nós temos aqui. E que não está sendo utilizada da forma que poderia. Advogados que atuam na seara consensual, advogados que atuam com negociação, a negociação técnica, não intuitiva, Uhum. que atuam com mediação, eles podem utilizar essa habilidade que eles possuem para efetivamente utilizá-la, né, na hora do despacho. Na hora do despacho com o magistrado, na hora do despacho com o desembargador, na hora do despacho com o ministro. Por quê? Porque é o seguinte, o direito já está na peça. O direito já está narrado com todos os seus vieses, jurisprudência, tudo já foi apontado na petição. Ir despachar, ir até o judiciário, bater as portas do poder judiciário para reproduzir a peça não terá o mesmo efeito do que ir às portas do judiciário para identificar os pontos humanos, os pontos controvertidos daquele conflito. Para sensibilizar o magistrado, o desembargador, o ministro, de que aquele processo não se trata de uma empresa, de uma PJ, não se trata de partes, mas de vidas. São pessoas que estão envolvidas ali. E o que vai acontecer se a decisão for X ou Y? O que vai acontecer se não for observado o direito tal? Então, é justamente trabalhar através, utilizando daquilo que nós estudamos muito quando estudamos negociação e mediação, a neurociência, os vieses cognitivos, os gatilhos mentais, entender e fazer análise aí econômica e objetiva do direito, entender o que é mais eficiente, e com base nessa construção toda, sabendo o direito no caso concreto, eu chegar para o desembargador, eu chegar para o magistrado e trazer pontualmente aquilo que de fato pode fazer com que ele venha refletir, que não é um processo a mais. São vidas. E o que envolve? Que conflito é esse? O que vai impactar nessas vidas? E falo isso porque, às vezes, os efeitos de uma decisão refletem ou abraçam não só as partes, afetam, às vezes, uma comunidade inteira, um sistema inteiro. E isso você não consegue, às vezes, trazer para a petição. Você não consegue traduzir, às vezes, numa petição, numa folha escrita, toda essa sensibilização que você consegue, de fato, fazer quando você despacha pessoalmente, diretamente, né, com o magistrado, com o desembargador e com o ministro. Eu vivenciei uma situação uns 2 meses atrás nesse sentido, que eu consegui reverter uma liminar no Tribunal de Justiça de Santa Catarina. E foi justamente conseguindo pontuar o que não tinha sido observado pelo Poder Judiciário até então. O quanto que aquilo ia impactar
na dignidade da pessoa humana, nesse princípio da dignidade da pessoa humana. Quanto que ia afetar essa família. E isso, às vezes, você precisa narrar pessoalmente, você precisa explicar o ecossistema em que eles vivem, por que que se chegou até ali, quais os motivos. E você consegue falar isso, não, você não precisa de muito tempo, de 1 hora sentada com o magistrado. Você pontualmente sabendo o que é importante, dentro daquele peticionamento, dentro da condução daquele caso, você vai saber estrategicamente trazer para o magistrado, para o desembargador, o que ele precisa observar na hora que ele vai fazer a leitura da peça. Quais são os documentos que efetivamente comprovam aquilo que você está narrando, né? Para amparar e para sustentar a fundamentação dele quando ele for decidir. Então, assim, vai muito além advogar no consensual, né? Advogar, que eu chamo de advocacia negocial, eu gosto de chamar assim, ela vai muito além da atuação unicamente na negociação, unicamente na mediação. Você atua no estratégico do contencioso. Você auxilia aquela equipe que, se ela for despachar com o juiz para repetir o que já foi dito, ou às vezes para tentar ensinar o magistrado, o desembargador de qual é a lei, que às vezes isso os deixa ainda mais irritados. Uhum. Por que não fazer uma fala mais humanizada? O que aqui precisa ser identificado? Não se trata se trata de vidas, né? Se trata de algo muito maior. Porque ainda, como eu falei, ainda que estejamos tratando de PJs, PJs são construídas por Por pessoas. pessoas. É sobre entender de pessoas. Quem não entende de pessoas também não entende de negócios, né? Então, assim, não adianta. Tem essa fala não é minha, né? Essa fala não é minha, é, é de um estudioso da liderança. E agora me falou a memória, meu Deus, do comece pelo porquê. Tu lembra o nome dele? Simon Sinek. O Uhum. Simon Sinek é um grande estudioso da liderança. E ele fala muito sobre isso, sobre a importância de você entender as pessoas, compreender pessoas. Que liderar pessoas significa entender como funcionam as pessoas, quem são essas pessoas. Liderar empresas é a mesma coisa. Tratar de empresas, liderar processos, conduzir conflitos, liderar a busca da solução do conflito. Para tudo isso, envolve conhecer pessoas. É tudo sobre pessoas. Meus caros, eu quero dizer para vocês que se dependesse de mim, eu ia assim desejar aqui umas 3 horas no mínimo para a gente demarcar tudo que eu gostaria de começar a conversar com essa pessoa, chamada doutora Riciane Goulart. Doutora Riciane, que riqueza esse nosso bate-papo, que riqueza, quanto conteúdo de valor, quantas dicas de ouro aqui. E aí, antes de passar para as suas considerações finais, eu quero aqui retomar o mesmo congresso que conversávamos, que comentávamos antes, que foi o Congresso Estadual de Mediação aqui da OAB de Santa Catarina, que tivemos a honra e o privilégio de tê-la entre os nossos convidados. E teve aqui 3 frases suas durante o congresso que eu anotei e estão aqui no meu caderninho de ouro. Uma delas foi quando, falando sobre mediação, a doutora disse: a paciência é uma virtude. A segunda foi forte, mas perfeita. A mediação exige maturidade. E talvez a terceira e mais importante dessas 3 foi quando a doutora nos disse: mediação infrutífera não existe. Com essas 3 frases, que eu acho que fazem muito sentido, chegam com muita força para todos nós, que mais do que atuarmos na mediação, na conciliação, nos meios consensuais,
buscamos uma sociedade diferente dessa que, nesse momento, formamos. Quais são, se é que tem como agregar a essas 3 frases algo a mais, o que ainda poderias nos deixar aqui após Eu esse gosto. magnífico, desculpa, após esse Ah, encontro imagina. aqui que me faz assim dizer que dia que valeu a pena, né? Que dia que começou. Estamos aqui, a quem vai nos assistir aí depois no virtual, a entrevista está sendo gravada numa quarta-feira de manhã. E eu vou dizer para vocês, uma quarta-feira que eu começo dizendo assim, ó, que dia, que dia Hum, para estar aqui cheio. Sabe aquele dia que a gente se sente completo, que a gente sente assim, hoje o dia está fantástico? Então, essa é a minha quarta-feira. Então, doutora Riciane, lamentando que o tempo, né, não nos permite continuar esse bate-papo, passo aqui para suas considerações finais com esse coração pulsando, cheio, cheio de esperança, cheio de felicidade. Henrique, eu queria dizer que as suas palavras me emocionam muito. É, eu acho que são palavras muito generosas, muito mais generosas, mas porque a gente sempre está nessa busca, né, de ser cada dia melhor, de compreender cada dia mais e de tentar cada vez mais poder entregar soluções que realmente possam resolver os conflitos da sociedade. Porque é sobre isso, assim, a minha busca constante é que outra técnica eu posso utilizar para sensibilizar a outra parte, para tentar entender o que ele quer, para que ele entenda o que o meu cliente busca, para que a gente possa realmente compor. Porque a melhor solução, no melhor dos mundos, será sempre o acordo. Qualquer imposição, sentença, seja arbitral ou judicial, qualquer sentença, tudo aquilo que é imposto por alguém, ele não realiza, ele não se faz realizar, ele não soluciona, ele é doído. Ele é composto de dor, ele é composto de sofrimento, e ele faz com que pessoas deixem de se comunicar, com que o ódio fique ainda mais apurado, com que às vezes até escritórios de advocacia se confundem e acham que são rivais, quando na verdade todos nós estamos a caminho e construindo algo que é o melhor, que é a busca das soluções para os nossos conflitos, para os conflitos dos nossos clientes. Então, assim, eu não sei se faço jus a todos os seus elogios, mas posso afirmar que foi uma das manhãs, nossa, umas mais ricas que tive aqui de debate. Foi as suas provocações, as suas perguntas são extremamente necessárias, foram extremamente bem recebidas, e eu acho que nós conseguimos ilustrar um papel em branco quando começamos essa palestra, que ao final trouxe uma bela arte, uma bela ilustração do que a gente ama, do que a gente faz por amor. Porque eu costumo falar, e agora eu vou falar algo que é bem engraçado, seria muito mais fácil se eu gostasse realmente de brigar e fosse expert em direito tributário. Meu Deus do céu, que fácil que seria isso, porque todo mundo precisa. É uma das advocacias mais bem remuneradas, né, no Fato. mundo, eu diria. Então, assim, é muito mais fácil achar esse mundo, mas não sou eu esse mundo, né? Então, eu não posso ser quem não sou. E a minha essência é buscar sempre a construção pelo consenso. A minha essência é validar o diálogo, é valorizar a construção do consenso, a busca. Entendam, a busca. O consenso às vezes pode não acontecer. Como o Henrique mencionou, como eu mencionei aqui, para uma mediação, as partes e o próprio conflito precisa estar maduro. As partes precisam As partes e seus advogados precisam estar muito maduros.
para poder sentar à mesa, refletir, porque é um momento de reflexão, de provocações com o intuito de provocar ainda mais o debate e o diálogo, não provocações no sentido de buscar a briga, né? Com um olhar de colaboração, o que podemos fazer juntos? É uma entrega. E ela deve ser uma entrega em busca da solução, da maximização dos ganhos individuais, dos ganhos mútuos individuais. Cada parte tem que ganhar mais do que imaginava. Cada parte, não uma nem outra, ambas. E isso é possível. Isso é possível porque eu já vi isso acontecer, eu já vivenciei e a gente sabe de caso. Isso é possível acontecer. Então, assim, eu acho que as frases que você escolheu, Henrique, do congresso que eu estive falando, das 21 ferramentas, foram frases que realmente bateram no meu coração e não foi à toa que eu coloquei. São frases que realmente refletem a forma e o espírito que o advogado deve chegar à mesa para negociar e a sessão de mediação. Eu diria que para complementar a isso, essas 3 frases que você trouxe, é muito importante que o advogado aprenda a ouvir. Que ele vá para a mesa de negociação, ou que ele esteja na sessão de negociação pronto para ouvir. Quando o advogado, e digo mais, são 2. Eu acho que eu trouxe uma delas, mas assim, eu preciso dizer da importância disso. Por favor. Saber ouvir e estar presente. Uhum. Porque se você não estiver presente, você não consegue ouvir. Se você estiver pensando na solução, na hora que a pessoa está falando, a parte está falando, o outro advogado está refletindo, está promovendo as provocações, se você já está pensando em que resposta você vai dar, se você está pensando em que solução você pode criar, você não está presente. E se você não está presente, você não ouve como você poderia ouvir. E você não consegue assimilar comunicações não verbais que estão sendo promovidas na mesa, se você não está na frente. Porque, além de me comunicar através da minha fala, às vezes a comunicação é muito mais intensa através das formas que eu mexo as minhas mãos, eu olho para você, né? Uhum. A comunicação corporal, ela é muito presente. E você só consegue identificá-la se você está presente, olhando, observando e ouvindo. Se você aprende a ouvir na hora da negociação, você é capaz de construir soluções que jamais você conseguiria se você não tivesse sentado à mesa para conversar. Porque não é sobre o que você vai trazer da tua pauta, que eu já falei durante a nossa conversa. Não é sobre a pauta que é importante para o meu cliente. É óbvio que isso também é importante. E eu sou advogado do meu cliente, se eu fui contratado para isso, tanto para atuar na mediação, quanto para negociar, ou o que quer que seja, eu tenho a obrigação de defendê-lo. Eu preciso entender o que ele realmente necessita. Contudo, enquanto eu não descobrir o que a outra parte necessita, o acordo jamais vai ser possível. E eu só consigo na hora que eu ouço o outro lado. Na hora que eu ouço o outro advogado, na hora que eu ouço o cliente, na hora que eu conduzo perguntas de modo a promover essa abertura de diálogo. Na hora que eu valido algo que foi falado, justamente para impulsioná-lo a falar mais. Na hora que eu compreendo como esse diálogo, na hora que ele me entrega algo, eu entrego algo para ele. Ou quem sabe eu entrego antes para que ele sinta-se honrado, presenteado, e pelo princípio da reciprocidade ele me entregue algo também. Eu promovo essa entrega primeiro, mas para isso eu preciso estar o tempo todo presente, porque as coisas acontecem, a mediação e a negociação, ela é dinâmica, não Uhum. linear. Uhum. E ela acontece, ela muda a todo tempo, dependendo da fala que chega, dependendo do cenário de onde estamos, do porquê estamos, ou se mudou algum diretor na empresa, ou se
ela é o tempo todo dinâmica, ela está trabalhando de forma dinâmica e não linear a todo momento. E se você não está presente, você perde oportunidades, você perde falas, você perde as janelas de mediação, de negociação que você poderia trazer, ou perde oportunidades de trazer pautas que poderiam, de repente, ser importantes que você não tinha pensado ainda. Então, assim, são tantas as falas, e assim, eu tive nós estamos há 2 horas praticamente falando, né, Henrique? Para mim parece que foram 10 minutos. Para mim parece que o tempo passou, que assim, ó, se pudéssemos ficar o dia falando, eu ficaria o dia falando sobre isso. Porque Que tem tanto a delícia. se falar e nós precisamos promover esse tipo de debate, Henrique. Eu gostaria de agradecer à família do Mediadores Brasil, agradecer a cada um de vocês que está assistindo essa entrevista, essa conversa, na verdade, essa fala, essa troca. Porque é uma troca. Eu e o Henrique estamos falando aqui, mas vocês aí estão fazendo as sinapses de vocês, estão pensando, estão, né? De repente, como a gente diz assim, fazendo os downloads do que pode realmente ser importante, né? Fazendo as conexões, olha, isso, pode ser aquilo. Então, assim, eu realmente gostaria de agradecer a cada uma das pessoas que estão passando por aqui no YouTube, ou que estejam passando no Insta, se porventura essa parte aparecer no Insta, que a gente não sabe como é que vai ser, o que vai acabar indo para o Instagram, mas a cada um de vocês que esteve conosco nessas 2 horas, que foram, da minha parte, tenho certeza que do Henrique também, uma entrega total em busca da promoção, em busca do impulsionamento, dos métodos adequados e consensuais de resolução de conflito, que é a mediação e a negociação. Em busca de acreditar que podemos fazer mais e melhor, em busca de acreditar que o que nós precisamos é uma nova geração de advogados, e quando eu digo uma nova geração, não é uma nova, né, no sentido estricto senso, é uma nova realmente no sistema, no âmbito de que cada um de nós pode fazer a diferença. Ah, porque eu sempre atuei no judiciário. Sempre atuou, tu pode pensar diferente. Mindset, vamos mudar o nosso mindset, vamos pensar além. O que mais nós podemos trazer de soluções para os nossos clientes? Que outras portas podem ser abertas, né, para composição, para autocomposição? O que mais podemos refletir? Que lugares devemos ocupar que ainda não estão sendo ocupados? Né? Nós, como advogados, por exemplo, eu gosto muito de dizer que a advocacia é ocupação de espaço. A gente precisa estar em vários espaços. E para que a gente possa mudar e transformar a cultura de uma sociedade, o advogado precisa ocupar os espaços dentro dessa sociedade. Perfeito. E o espaço que ele ocupa não é somente do seu escritório, ou do fórum, ou da OAB. Ele precisa estar dentro da sociedade civil, com os tomadores de decisão, promovendo e protagonizando essa mudança e essa transformação, da importância de políticas públicas que envolvam os métodos adequados de resolução de conflitos, políticas públicas que envolvam a importância da construção do consenso, seja em comunidade, seja em sociedade, seja em entidades de classe, sejam no comércio, na indústria, em todos os lugares. Nós precisamos ocupar esses espaços. Nós, como advogados, como mediadores, como operadores do direito, como engenheiros de soluções. Nós precisamos estar ocupando esses espaços para mostrar que é possível encontrar soluções diferentes, que é possível solucionar, que é possível autocompor, que é possível compor e resolver problemas de formas diferentes do que aquelas que são impostas tanto por um árbitro ou por um magistrado pelo Poder Judiciário. Que nós podemos dar as mãos para o Judiciário Uhum, e uhum. atuar juntos, porque o Judiciário está gritando por ajuda. O CNJ tem como uma das metas, a desjudicialização, o impulsionamento da importância da advocacia extrajudicial, da advocacia que, como protagonista dessas soluções, compreende o que ele deve utilizar para cada caso.
Então, somos todos parceiros nessa caminhada. Devemos caminhar de mãos juntas em prol da busca da justiça, da solução e do consenso, mas principalmente da paz social. Obrigada, Henrique. Família do Mediadores Brasil. Que encontro primoroso. E eu ouso aqui me sentir autorizado, em nome de cada um de vocês, em te agradecer, doutora Riciane, por essa partilha, por esse aprender, essa troca, essa experiência. Isso me faz muito sentido. E eu estava aqui, enquanto você fazia suas considerações finais, tentando achar alguma frase, algo que tivesse sintonizado com o que a gente pôde vivenciar nesse encontro. E aí, me parece aqui que, no apuro, talvez essa frase do Antônio Hélio Silva esteja, sim, sintonizada com essa, de novo, esse momento primoroso, esse encontro espetacular que tivemos. Diz Antônio Hélio Silva: o Estado não pode mais monopolizar a solução de todos os conflitos, desconfiando da capacidade do seu povo, habituando à inércia de quem espera que tudo lhe seja dado ou imposto, pois isso sufoca o sentimento de liberdade, quebra a energia das vontades e adormece a iniciativa de cada um. Doutora Riciane, meu muito obrigado por esse encontro, que eu tenho certeza que é o primeiro de muitos, muitos que teremos. Que honra poder tê-lo aqui, junto ao Mediadores Brasil. E, por fim, quero dizer que essa casa é sua. Sinta-se confortavelmente parte dela, convidada a estar aqui sempre que assim puder, sempre que assim desejar. Porque é justamente somando forças e fazendo trocas que, de novo, vou bater no mesmo ponto. Construiremos uma sociedade a qual deixaremos como legado para os nossos filhos, para os nossos netos, e que essa sociedade faça muito sentido para a gente. Então, minha gratidão e um grande beijo no seu coração. Obrigada, Henrique. Obrigada a todos vocês que estão aqui conosco e que continuemos sempre em busca da construção da paz e de um mundo melhor, né? Muito Isso. obrigada, Henrique. Um abração para todos aí. Um abraço.